Tião, considerado por muitos o maior fotógrafo brasileiro de todos os tempos, um cara que já expôs em tudo que é museu, que já ganhou tudo que é prêmio. O quê? Você não sabe quem é o Tião? Antes de eu te contar quem é o Tião, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que eu tô sempre contando histórias fantásticas como a desse cara e dando dicas para você melhorar a sua fotografia. Já aconteceu algumas vezes comigo de eu conhecer uma pessoa de Minas Gerais, a pessoa saber que eu sou fotógrafo e vir me perguntar: "Uai, você é fotógrafo? Você conhece o Tião?" Primeira vez que isso aconteceu comigo, eu achei super esquisito. Nem conhecia a pessoa, quanto mais o Tião. Mas antes de responder, eu parei. Ué, por que a pessoa acha que eu sou fotógrafo e por causa disso tem que conhecer o Tião? Aí eu liguei os pontos e pensei: é claro que eu conheço o Tião. É o Sebastião Salgado. Sim, o pessoal lá de Minas, que é conterrâneo do Sebastião Salgado, chama ele carinhosamente de Tião. E agora eu vou contar por que o Tião é de fato um dos maiores fotógrafos do Brasil. Olha, o Tião nasceu em 1944 lá no interior de Minas, em Aimorés. Ele nasceu no sítio e viveu lá no campo até chegar na idade adulta, quando ele foi estudar em Vitória, no Espírito Santo, foi estudar economia. Ele se graduou em economia lá em Vitória e depois foi fazer mestrado em economia em São Paulo, na USP. Nessa fase de estudos do Tião, ele que hoje é reconhecido como um grande militante social através das suas fotos, ele também começou a se engajar socialmente e politicamente. E foi perseguido por essa diretriz de pensamento que ele tinha pelo regime que tinha no Brasil naquela época, que era a ditadura militar. E apenas com 25 anos, o Tião tinha acabado de se formar, mestre em economia lá na USP, ele acabou decidindo, junto com a Lélia, que é a mulher dele, ir morar na França, em Paris. Lá ele foi fazer doutorado em economia, fugir da perseguição que ele estava sofrendo aqui pelo regime militar, enquanto a Lélia foi estudar arquitetura lá em Paris também. Tião se formou doutor em economia lá na França e foi trabalhar na OIC, que é a Organização Internacional do Café. Olha que legal, o cara já mexia com café, além de fotografia, tudo que eu gosto nessa vida. E através dessa organização ele viajava muito para a África, para os países produtores de café lá na África. E até esse momento o Tião nunca tinha feito uma fotografia na vida, acredita? Ele nunca tinha pego uma câmera fotográfica para fazer uma foto. E lembra que eu falei que a Lélia, que é a mulher dele, foi estudar arquitetura? Bom, ela comprou uma câmera fotográfica, uma Leica, é uma senhora câmera fotográfica, na verdade. Ela comprou para fazer fotos de arquitetura e chegou o momento em que o Tião descobriu aquela câmera e descobriu a fotografia. Eu vi um relato do Tião contando o momento que ele pegou a câmera e colocou pela primeira vez a câmera no olho e ele disse que ali o mundo dele se transformou. Como eu contei, o Tião visitava muito a África por conta do trabalho dele na OIC e ele começou a levar essa câmera fotográfica e começou a fazer fotografias sensacionais, como é de praxe desse cara. E ele conta que ele começou a ter muito mais prazer no fotografar do que no próprio trabalho que ele tinha fazendo relatórios de economia. E chegou um momento em que ele tomou a decisão de deixar de ser economista para começar a ser fotógrafo, o que era uma coisa maluca, porque ele já estava ganhando muito bem lá no OIC. Gente, isso dá muito dinheiro, fotografia não dá dinheiro, economia dá dinheiro. Em 1973 ele decidiu deixar de ser economista para ser fotojornalista. Pegou aquela câmera Leica, comprou umas lentes e foi bater na porta de todo mundo lá em Paris para ver se ele arranjava trabalho e arranjou. Fez de tudo que é tipo de fotografia, cobriu tudo que é tipo de evento, esportes e acabou trabalhando para algumas agências jornalísticas. Começou a se destacar nesse trabalho e em 79 ele entrou para a mítica agência Magnum, que é reconhecida como a grande agência de fotojornalismo do mundo, especialmente naquela época, nos 70, nos 80. Ela foi fundada nos anos 40 pelo Cartier-Bresson e pelo Robert Capa, que são dois grandes nomes da fotografia. Em 81, o Tião teve um golpe de sorte, de competência também, que mudou a vida dele para sempre. Ele estava nos Estados Unidos fotografando o presidente dos Estados Unidos naquela época, o Ronald Reagan. E num evento em que o Tião foi fotografar o Ronald Reagan, o presidente norte-americano sofreu um atentado. Quem é que estava lá para fotografar na primeira fila? O único fotógrafo, Sebastião Salgado. Ele publicou essas fotos, ficou muito conhecido e o principal para a vida dele, ele fez muito dinheiro. Ou seja, a sorte do Tião e azar do Ronald Reagan e também de um monte de gente que estava ali e sofreu com esse atentado.
E essa grana possibilitou algumas coisas para o Tião. Primeiro, que ele conseguiu se estabelecer economicamente na vida. E segundo, que ele começou a conseguir investir em projetos autorais. E daí saiu o primeiro livro publicado pelo Sebastião Salgado, chamado Outras Américas. Desde esse ano de 81 até 86, o Tião voltou para sua terra natal, a América, especialmente a América Latina, e conheceu muitas pessoas em pequenos vilarejos, pessoas excluídas da sociedade, minorias culturais, e ali ele começou a fazer um trabalho de representação fotográfica dessa galera, das outras Américas. Ele lançou esse livro em 86 e foi um grande sucesso. Ali ele começou a mostrar o fotógrafo humano, o fotógrafo preocupado socialmente, um militante social como ele mesmo se coloca. E aí que começou uma certa megalomania do Tião, com projetos gigantes que ele começou a fazer a partir de então. Depois de mais 7 anos de pesquisa de fotografia, em 1993, ele lançou um livro chamado Trabalhadores, em que ele representa fotograficamente trabalhadores de mais de 20 países do mundo inteiro, trabalhadores braçais nas suas atividades. Mais uma vez ele está tratando de pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas excluídas, com um olhar fotodocumental. Se no começo da carreira fotográfica o Tião era conhecido como um grande fotojornalista, agora ele já estava reconhecido como um baita de um fotodocumentarista. Enquanto o fotojornalista vai até os locais e fica um período muito curto de tempo ali só para captar uma notícia em imagem, o fotodocumentarista ele vive aqueles locais, ele convive com aquelas pessoas, ele estabelece relações, e assim é o Sebastião Salgado, e foi principalmente naquela época, vivia meses com uma comunidade rural, passava semanas dentro de um barco, de um jipe, e assim ele ia conhecendo as pessoas, conhecendo o mundo e traduzindo tudo isso em imagem. Em 1997 ele também lançou um livro emblemático para a carreira dele, que foi o Terra. Esse foi fotografado só aqui no Brasil durante mais de 16 anos. Tem uma coisa que eu acho fantástica, o prefácio é do José Saramago, simplesmente um dos maiores escritores da língua portuguesa, Nobel de Literatura, José Saramago, e esse livro também vinha com um CD do Chico Buarque, feito especialmente para esse livro. Olha só quem é o Sebastião Salgado. Em 2000 ele continuou com a megalomania dele e lançou um livro chamado Êxodos, um livro... Aliás, eu tenho esse livro. Cadê? Êxodos. Esse livro, olha o tamanho disso aqui. Ele foi para mais de 40 países fotografar essa situação que aflige muitas pessoas no mundo inteiro. Esse passado que ele teve de estudo em economia traz para ele uma visão muito diferente da maioria dos fotógrafos, porque ele não está interessado só na imagem, ele está interessado na história daquelas pessoas. Apesar que esteticamente ele também é sensacional. As fotos do Sebastião Salgado são demais, um apuro estético muito grande. Fotos incríveis. Nesse momento, o Tião já era reconhecido no mundo inteiro como um grande fotógrafo documental. Ele já tinha visto muita coisa na vida, tinha acompanhado muita coisa do ser humano e, infelizmente, por ele ter acompanhado muita coisa do ser humano, ele acompanhou muita tragédia. Em 2014, eu tive a sorte de assistir uma palestra do Tião aqui em Curitiba, que ele veio fazer para o lançamento da exposição dele Gênesis, que rolou lá no Museu Oscar Niemeyer. Nessa palestra ele contou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele, tão conhecido por representar o ser humano nas fotos dele, disse que de tantas coisas ruins que ele viu do ser humano, ele se tornou descrente na nossa espécie. E por isso ele se voltou para a natureza e para locais onde o toque do ser humano moderno não era mais visto. No livro Gênesis, que foi o último que ele lançou em 2013, o Sebastião Salgado foi atrás de locais intocados. Ele visitou tribos isoladas na Sibéria, ele visitou também o Polo Sul e vários locais em que a vida moderna não podia ser vista. Paralelo a esse projeto fotográfico, que por sinal durou 8 anos, ele voltou ao Brasil, a fazenda onde ele nasceu e cresceu, e encontrou aquele lugar completamente desmatado. Sebastião Salgado fundou um instituto chamado Instituto Terra e começou a reflorestar aquele local. Com sucesso, ele conseguiu trazer a mata nativa para aquele local e começou a espalhar esse projeto para outros locais do Brasil e do mundo. Hoje o Tião, além de fotógrafo, é ambientalista e está investindo nessa ideia. Então agora você conheceu brevemente a história do Tião, tem muita coisa para conhecer. Pega um livro dele e mergulha nisso. Além de esteticamente ele ser uma grande inspiração, tem muita história para conhecer nas fotografias do Tião. Além de livro, tem documentário para assistir. O filho do Tião, Juliano Salgado, junto com o cineasta... Agora eu não sei se é Wim Wenders ou Wim Wenders, eu não sei como é que pronuncia. Wim. Junto com o diretor Wim Wenders, fizeram o documentário O Sal da Terra, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor documentário em 2015. É um baita documentário também, conta um pouco da história do Tião
assista. Se você curtiu esse vídeo, dá aqui seu like. E se você curte o Tião, curte as fotos do Tião, deixa aqui seu comentário, vamos conversar a respeito desse baita fotógrafo. Esse foi o Inspire-se de hoje, até o próximo vídeo, valeu!